Olá, sou o Dr. Lineker, médico geral. A convite da Revista Formosa, estou aqui para tirar algumas dúvidas e responder algumas perguntas para vocês sobre as ondas de calor, né? E nas ondas de calor que estão por vir. Nos períodos de alta temperatura, devemos tomar cuidados essenciais, como utilizar roupas leves, né? Cores frias, que nós temos as cores quentes que acabam dificultando mais a ventilação. Devemos também hidratar-se bem, utilizar, principalmente aquelas pessoas que estão expostas diretamente ao sol no seu ofício, roupas com proteção ultravioleta, né, protetor solar facial, protetor solar corporal, de acordo ao tempo de exposição, existem fatores específicos para isso. Óculos escuros, né, óculos de sol de boa qualidade, preferencialmente com proteção ultravioleta também, pois nossos olhos são órgãos extremamente sensíveis aos raios ultravioletas e esses raios incidentes diretamente na nossa visão podem causar lesões até permanentes nas nossas vistas, né? Lesões de retina. Devemos também moderar nas atividades físicas, pois nós temos, ao esforço físico, nós acabamos transpirando muito, desidratando mais rápido e isso pode nos levar aí a ter uma queda de pressão, né? Pode nos levar a ter fraqueza ou até mesmo desmaios durante o exercício e provocar acidentes, mas são coisas que nós falaremos aí em outro tópico. Sobre os sinais de desidratação, nós temos aí boca seca, olhos fundos, né? Nós temos a pele áspera, a pele rugosa, né? Ou enrugada, melhor dizendo. Nós temos também confusão mental, algumas pessoas acabam ficando confusas. A pressão da pessoa, assim, é grosso modo dizer, abaixa, né? Que o paciente fica hipotenso. Isso leva a pessoa a ter tonturas, isso leva a pessoa a sentir os desmaios, né? Isso pode provocar, inclusive, acidentes, tremores. Bebês, né? Que é extrema de idade, fica com a moleira mais funda também. Né? Ausência de lágrimas, que quando a gente tem ausência de lágrimas, isso já caracteriza aí uma desidratação mais severa, né? Que necessita um cuidado especial. A pele fica muito rugosa e perde elasticidade, inclusive é um dos testes que a gente faz para poder qualificar, né, o nível da desidratação desse paciente e a necessidade de aporte de reposição de líquido também para o mesmo. E para evitar, né, esses sintomas, essas consequências, o que devemos fazer é seguir as medidas de cuidado, né, como se hidratar bem, não estar muito exposto a ambientes quentes, preferencialmente repousar nas sombras e consumir a quantidade de água ideal para o dia. Sobre crianças e idosos no calor intenso, devemos ter um cuidado especial, pois desidratam mais rápido, é o que nós chamamos de extremos da idade, né? Então, crianças, principalmente bebês até 6 meses de idade, devem se alimentar exclusivamente no peito da mãe, né? Que é o aleitamento materno exclusivo. Não deve ser dado chás, não deve ser dado água, porque o organismo da criança ela não está preparado ainda para receber esses aportes. Exclusivamente leite materno disponível pela mãe. Sobre os idosos eles têm a pele muito fina, né? Então, consequentemente, eles acabam tendo a perda de líquido maior, porque nós temos perdas ali indiretas no nosso corpo, nós perdemos líquidos através da pele, perdemos líquidos através da respiração, inclusive através da respiração nós perdemos em média aí 700 ml por dia, né? Em situação normal de baixo estresse. E os bebês, eles são compostos aí basicamente de água. A maior parte da composição corporal do bebê é de água. Consequentemente, quando ele desidrata, rapidamente ele fica grave. Então, bebê alimentar exclusivamente com leite materno até os 6 meses. Após isso, alimentação complementar e um aporte hídrico de acordo com a demanda, a necessidade do bebê, observando sempre os sinais de desidratação que já foram falados, né? Olhos fundos, boca seca, moleiras fundas. Enfim, caso tenha esses sinais, quer dizer que a hidratação está insuficiente. Caso tenha ausência, né, ou diminuição da quantidade de urina, ou a urina muito forte, ou muito concentrada. Idoso também, temos que ter o mesmo cuidado, a mesma atenção, até porque às vezes nós temos idosos acamados, né? Esses idosos a gente não consegue observar bem a quantidade de líquido que ele está perdendo no dia a dia, a quantidade de vezes que ele vai ao banheiro e devemos manter ele sempre bem hidratadinho. Principalmente idosos acamados também, porque às vezes eles estão ali, não tem um ar-condicionado, não tem um ambiente bem ventilado, acabam transpirando muito
e já o agravante dele ter a pele mais fina faz com que ele desidrate muito rápido. Sobre os alimentos mais indicados para consumir no período quente, né, são dúvidas de muitas pessoas. Frutas, verduras, legumes são alimentos ricos em água, são alimentos ricos em líquidos, né, em proteínas, em nutrientes saudáveis. Refrigerantes não, porque o refrigerante ele tem excesso de sódio, né, então acaba desidratando. As pessoas têm a falsa sensação de refrescar, de hidratação, mas não é indicado. Sucos, sim, devemos utilizar bastante sucos de fruta natural, né, preferencialmente, com baixo teor de açúcar. Devemos utilizar bebidas também com baixo teor de sal, existem algumas bebidas salgadas. Evitar bebidas alcoólicas, porque tanto o álcool em excesso como o sal em excesso, eles acabam causando desidratação, porque o nosso organismo, para ele tentar eliminar o excesso de substâncias que não fazem parte ali do nosso organismo, elas acabam retendo mais líquido para depois eliminá-los através da urina, e isso faz com que a gente desidrate mais rapidamente. Sobre os principais riscos aí causados pelo calor excessivo à saúde, em primeiro lugar, desidratação, porque se a gente não se hidrata bem, se a gente perde muito líquido, o nosso corpo ele perde esse aporte, e daí da desidratação e do grau de desidratação vem as consequências, que seria justamente a queda da pressão, né, a hipotensão, cefaleia, que são dores de cabeça excessivas, por sinal, no calor, ausência do débito urinário, que isso, inclusive, nos tempos de hoje, no meu atendimento do dia a dia, chegam muitos casos de infecções urinárias justamente como consequência das ondas de calor excessivo, porque a água ela serve como um protetor natural das vias urinárias do ser humano, como de qualquer ser vivo, né? Então, quando a gente tem um menor consumo de água, para se proteger, o nosso corpo ele faz com que o líquido seja retido, né? A gente tem uma eliminação menor, isso concentra mais a urina. As bactérias que causam infecção urinária, geralmente elas são ascendentes, elas vêm de fora para dentro. E quando a gente não tem esse jato constante urinário, né, a frequência urinária correta, a quantidade adequada, as bactérias elas conseguem progredir pelas vias urinárias, colonizar as vias, causar infecção, e aí essa infecção já leva a outra série de consequências, porque pode ser uma infecção baixa, que causa dores, né? Pode ser uma infecção alta, que causa mal-estar, causa febre, inclusive, de acordo com o grau de infecção e ao nível de imunidade da pessoa acometida, pode chegar até um quadro séptico, né, com uma infecção grave e levar até o óbito. E isso sem falar da própria desidratação em si, que a pessoa começa a ficar com a respiração agitada, né, taquipneica, acaba que ela perde mais líquido ainda, como eu falei anteriormente, nós temos em média aí 700 ml de perda diária, normal, de líquido só pela respiração, né? Então a pessoa que está desidratada, ela começa a ficar ofegante, ela perde a maior quantidade de líquido, um líquido que ela já não possui, certo? Ela acaba desidratando mais rápido, descompensando mais rápido, ela fica alcalótica, né? Porque uma pessoa que tem uma frequência respiratória muito elevada, ela acaba ficando com sangue alcalino e isso desequilibra o pH sanguíneo. E a pessoa começa a passar mal, ela pode desmaiar, né? Ela pode ficar ali confusa mentalmente, tremores, agitada, dores de cabeça intensa e assim sucessivamente. Outras medidas, né, gerais que nós podemos utilizar além da hidratação seriam o quê? Como a gente falou anteriormente também, algumas as roupas, né, leves, claras, roupas com proteção ultravioleta, óculos de sol, se abrigar sempre à sombra, locais que a gente se expõe muito ao sol, usar guarda-sol. Outra coisa também, bonés com abas, né, essencial para quem caminha muito ao sol aí, porque eles acabam protegendo o rosto do sol, protege os olhos também da exposição direta ao sol, certinho? E importantemente as roupas leves, né? Porque as roupas leves, mais que tenha às vezes uma maior incidência de projeção solar sobre a pele, há uma menor transpiração. E o que nós não podemos ter é a perca através da transpiração, porque a transpiração, o suor, nada mais é do que uma maneira do corpo se resfriar. Então, quanto mais nós nos expomos ao sol, mais quente fica a nossa pele, mais suor o nosso corpo vai expelir para tentar esfriar a nossa pele por fora e tentar compensar a temperatura corporal. Pois essa é a maneira de equilibrar e evitar danos permanentes, né, ao nosso organismo, pois nosso corpo ele tem uma temperatura padrão ali, uma temperatura ideal, e temperatura acima disso causa a destruição das nossas próprias proteínas que estão circulantes no nosso organismo.
Eu que agradeço aí o convite da Revista Formosa, é uma satisfação estar aqui com vocês, tirando essas dúvidas, né, para a população e dando algumas dicas aí, transpassando um pouco de conhecimento sobre a questão das ondas de calor e as causas, né, da desidratação frequentes. Então, pessoal, por favor, hidratem-se, protejam-se, não negligenciem a quantidade de líquidos diária, reforçando, bebam pelo menos 35 ml por quilo de líquido corporal. Vocês podem colocar o peso de vocês na calculadora em casa aí, para saber o mínimo que vocês precisam de água por dia, né? Então, em base aí, um adulto médio de 70 quilos, ele necessita pelo menos 2 litros e 450, 1,5 litro de água por dia no mínimo. Obviamente, quem pratica exercícios físicos tem perdas maiores, transpira mais, respira mais rápido, então esse valor pode chegar a ser dobrado. Então, tomem os cuidados, protejam-se e evitem ter aí consequências maiores futuras, né? Porque às vezes a consequência ela não acontece ali no momento da desidratação, mas a longo prazo podem ter problemas renais, né? Problemas oculares, enfim. Protejam-se e estamos à disposição para qualquer esclarecimento.